dia a todos, bom dia àqueles que estão nos assistindo através dessa nossa telinha. Que Deus nos abençoe, nos acolha nesse domingo calorento, né? Mas que seja de muita paz aos nossos corações. Agradecidos então a Jesus pelas bênçãos da vida, pelas bênçãos desse momento de aqui estarmos reunidos, entrelaçados entre os corações que aqui participam, de todos nós encarnados, dos desencarnados que aqui também vêm, através desses bondosos amigos que dirigem essa casa, trazendo esses nossos irmãos que ainda desconhecem a mensagem do Cristo, para participar dessa festa de amor e de luz que essa casa concede a todos nós. Que as bênçãos de Jesus possam envolver todos os corações, aqueles que ainda caminham pelas estradas, desfortunados ainda pelo desconhecimento do amor, do perdão. Que todos eles possam, nesse momento, Senhor, ouvir o Evangelho que aqui será explanado, e possam ser tocados pela sua luz e perceberem que todos nós somos irmãos e que é necessário estarmos juntos, caminhando na mesma estrada, no progresso do amor, no progresso da vida. Que Jesus nos abençoe. Abençoe essa casa que nos acolhe, essa casa que há tanto tempo está aqui, ofertando para cada um o pão espiritual, a água bendita do Evangelho. Seremos todos hoje abençoados e envolvidos pela sua paz, Senhor. E que tenhamos um domingo de muita alegria junto aos nossos, de muita paz aos nossos corações, porque a paz vem de cada um para que o mundo se transforme numa paz. Que Jesus nos abençoe, que a paz esteja sempre em nossos corações, em nossas atitudes, em nossos envolvimentos com os nossos amigos que nos rodeiam e nos cercam diariamente. Obrigada, Senhor. Obrigada a todos que aqui participam, por estar sempre conosco, sempre envolvidos no dever de um dia melhor, de momentos de trabalho, de amor ao próximo. Que assim seja. Hoje fica a nossa palestra sobre a responsabilidade da nossa irmã, da doutora Jane. Então, possamos abrir os nossos corações, pode ir, doutora, para possamos receber essas palavras que a Jane sempre traz com tanto carinho. Deus nos abençoe a todos. Nosso bom dia. É uma honra, como sempre, estarmos aqui, gente. Sempre uma honra podermos estar aqui, agradecida pelo convite. Nessa hora de tribulações que vemos em toda a parte, quando parece que uma noite tempestuosa se abate na terra, estamos vendo a personalidade que estava oprimida, que estava subjugada no porão da individualidade, a sombra, na superfície. E a violência eclodiu em muitos. É a hora da separação do joio e do trigo, e o joio aparece. A violência e a agressividade que já não mais deveriam estar presentes num plano em que desejamos a paz,
quando a generosidade e a fraternidade deveriam caminhar socorrendo as dores do mundo, ainda vemos violência e agressão. E aí, mais do que nunca, precisamos nos lembrar de Jesus. Espiritismo e cristianismo caminham juntos. O cristianismo redivivo no espiritismo nos pede que sejamos cristãos. E para isso devemos nos lembrar dos fatos da história. Devemos buscar forças naqueles cristãos primevos que foram extraordinários, que construíram a história do cristianismo com sacrifício, com obediência, com resignação, com bondade. Então, vamos nos reportar, lembrando, de vez em quando é bom lembrarmos, de vez em sempre, na verdade, né? Para que nós mantenhamos o nosso coração com Jesus o tempo todo e consigamos iluminar essas trevas interiores que ainda vigem dentro de nós, na compreensão de que é a iluminação do nosso ser interno é que deve modificar o mundo para a paz. Então era o ano 302 depois de Cristo, rememorando os acontecimentos. O imperador Diocleciano, um dos maiores perseguidores do mundo cristão, havia sido colocado um édito imperial de perseguição aos cristãos, porque naquela época a ignorância graçava muito. Corria no meio romano que os cristãos tinham incendiado Roma na época de Nero, que os cristãos eles faziam sacrifícios de crianças. Então era um medo, um horror que eles tinham por ignorância. Foi somente na base dos sacrifícios de amor, da resignação e da bondade, que o cristianismo começou a se fazer uma força na luz do amor de Jesus que a todos envolvia. Nesse ano de 302, numa casa romana patrícia, que era uma mansão patrícia na verdade, nós lembramos essa história, já pudemos contá-la algumas vezes, mas é sempre bom recontá-la. Uma senhora chamada Lucina estava fazendo uma costura e essa roupa contrastava com o ambiente, que era uma mansão e ela extremamente simples, costurando e preocupado olhando a porta, muitas vezes porque a hora estava adiantada e o seu único filho ainda não havia chegado. Quando ela ouviu os passos, a porta se abrindo, respirou aliviada. Desde tempos imemoriais tem essa preocupação, né, de pais com filhos, de hora que se chega em casa, as coisas continuam. A responsabilidade do espírito imortal frente àqueles que Deus colocou na sua vida para que sejam conduzidos ao amor. E ela então viu seu filho jovem adolescente, alto, cabelos curtos, castanhos, encaracolados, cortados à moda romana, com a pequena franja, a túnica que ia até os joelhos, um pequeno círculo que era pendurado no seu pescoço, um círculo de ouro que na época simbolizava a juventude. E ela então lhe disse: meu filho, por que você demorou? E ele respondeu carinhoso: oh, mamãe, hoje o dia
foi além do que eu pensava, não tinha intenção de demorar, me desculpe. Ajoelhou-se aos pés dela, carinhoso, beijou-lhe as mãos, e ela então lhe disse: conte-me o que aconteceu. E ele relatou que era o último dia de aula e o seu amado mestre Cassiano tinha dado um título de uma redação, O Verdadeiro Filósofo. E ele então escreveu do seu coração, e como cristão muitas vezes substituiu o nome de filósofo por cristão. E foi a melhor redação. Ele falou: ainda bem que os colegas não perceberam que eu pus o nome cristão, mas um dos colegas, que era o mais velho de todos, o provocou naquele dia, porque ele guardava um sentimento inferior de inveja contra esse jovem patrício romano, que contava apenas 14 anos, que se chamava Pancrácio. Quando Pancrácio contava a igreja com seu nome, haveria rua com seu nome. Ele ali estava contando à mãe o acontecimento, que esse colega chamado Corvino, que era muito mais velho e alto, o provocou no final da aula, chamou-o para um ato de violência e o esbofeteou na face. E no momento em que isso ocorreu, ele disse à mãe, ele sentiu uma onda vindo do seu coração e sua mente, um ímpeto de pegar esse colega, jogá-lo no chão e vencê-lo numa luta, mas ele se lembrou de Jesus, quando estava na casa de Caifás, quando Jesus suportou todas as agruras e manteve-se sereno. E então ele olhou o seu colega e falou simplesmente: Corvino, eu te perdoo, fica em paz. E aí naquele momento o professor chegou, separou a turma e conseguiu acalmar a situação, e ele pôde voltar para casa. Por isso o atraso daquele dia. A mãe, ouvindo, ela falou assim: meu filho, muitas vezes eu me perguntei se você teria herdado as pobres qualidades morais da sua mãe ou se você teria herdado as qualidades do seu pai, que foi um mártir cristão que morreu quando você era bebê. Ele falou: mamãe, eu não conheci o meu pai, mas eu desejo dar a minha vida por amor a Jesus, o mestre que eu tanto amo. E ela então, emocionada até, tirou um relicário que ela tinha pendurado ao pescoço, que era uma bolsinha de feltro bordada com joias preciosas, e falou: meu filho, aqui dentro, ela abriu a bolsinha, tinha uma pequena esponja, semelhante a uma esponja com uma mancha escura. Ela falou: quando eu, disfarçada, consegui me aproximar dos despojos do seu pai, eu peguei um pouquinho do sangue dele aqui nessa esponja para guardar como uma relíquia. Agora, meu filho, que você demonstrou a maturidade, apesar da sua pouca idade, tira esse símbolo da infância e vamos colocar esse em você. Ele falou: mamãe, um dia espero poder trazer de volta nessa relíquia aquilo que o meu pai implantou, que eu também possa dar o meu testemunho por amor a Jesus. Olha que coragem do jovem, porque hoje as pessoas se deixam envolver pela ira numa facilidade tão grande, pela agressividade, que deve ser sempre combatida. Nós lembramos certa ocasião, quando há cerca de 4 anos atrás, uma senhora nos contou a educação que recebeu do seu pai,
que hoje nem sabemos se ainda está encarnado, porque não vimos mais. Nessa época ele já tinha 90 anos, 4 anos atrás, depois veio a pandemia, não sabemos, mas ele deixou um legado nessa senhora que nos contou que quando ela era criança, ela um dia brigou com uma amiguinha, ela tinha 8 anos de idade, as duas se desentenderam. Seu pai aguardava que ela e a amiguinha fossem com ele para uma chácara, onde eles iam colher frutas. E ela voltou sozinha, falou: "Ah, cadê sua amiga?" "Ah, não, ela não é mais minha amiga, nós brigamos, não tem mais amiga não." Aí ele ficou quietinho, isso ela nos reportando. Ela guardou esse ensinamento para a vida inteira. Ele ficou quieto, foram até a chácara, colheram frutas. Quando voltaram, ele pegou os abacates mais bonitos que tinham colhido, colocou numa caixa de papelão, embrulhou como um presente e falou a ela: "Agora você vai lá entregar isso para sua amiga." "Mas eu não sou mais amiga dela, ela não é minha amiga." Ele falou: "Não, minha filha, vai lá e leva esse presente," que ele sempre conquistava com presente, ele fala, quando ela ia, ele precisava. Então ela obedeceu, chegou lá na casa da amiga, bateu, a menina veio com aquele ar de poucos amigos, né, que tinham se desentendido. "O que é que você quer?" "Um presente para você." Ela empalideceu, agradeceu balbuciando, pegou a caixa e se retirou. Aí quando ela voltou para casa, o pai perguntou: "E daí, minha filha?" E ela respondeu o modo como a menina tinha se portado. E ele disse simplesmente: "Minha filha, a vitória é de quem conquista." E nesses dias atribulados, quando a truculência muitas vezes impera, é importante lembrar que a vitória não é da força, é do amor, é de quem conquista. E nesse tempo passado, esse jovem, vivendo essa experiência de amor pelo Cristo, se conduzia como tal. Cerca de 3 anos depois desse evento com a sua mãe, ele ainda jovem, tinha lá seus 16, 17 anos, em Lerbe, os cristãos sendo perseguidos. Certa noite, numa catacumba romana, os romanos apostos para chegarem no local onde estavam reunidos os cristãos por uma traição que lhes indicou o caminho, um espião, eles foram interrompidos e os cristãos foram protegidos para que pudessem fugir em segurança por uma jovenzinha dos seus 14 anos, linda e cega, que entrou segurando um archote na mão. E os soldados romanos tiveram aquele impacto com a presença dela, que disse: "Eu sou cristã." E ali eles aprenderam, e foi a única presa daquela noite, porque deu tempo dos seus amigos se distanciarem dali. Era Cecília, que a igreja canonizou, a jovem cega, que quando foi levada para o tribunal e desejavam que ela abdicasse da crença do Cristo, ela insistiu que ela era noiva do Cristo. Era assim que eles pensavam, as jovens daquela época, e que ela não podia traí-lo, que ela o amava e estava pronta a ir ao seu encontro. Então, pensando em submetê-la para que ela mudasse de ideia, eles a manietaram, amarrando seus pés e colocando suas mãos amarradas sobre a cabeça, e começaram a manipular a máquina,
para que ela fosse esticada, né? E começasse a sofrer. Mas, para surpresa deles, que não esperavam o fato, na primeira volta da máquina, ela caiu inerte, morta, sem exalar um gemido. E eles se admiraram daquilo. Como? Tão rapidamente. Foi culpada pela bondade divina que intercedeu e ela nem sofreu porque tinha o seu mérito. Nós vemos isso em muitas situações. No livro Há 2000 anos, quando Lívia, dentro da arena, nos primeiros sacrifícios romanos da história, 25 anos depois de Jesus, na vigência de Nero ainda, foi colocada ali junto com os cristãos e as feras vieram, ela não sentiu quando o leão a agrediu. Ela já estava fora do seu corpo físico, olhando seu corpo inerte, atacado pelo leão e amparado pelo seu querido amigo espírito de Simeão, que ela tanto amava. Isso aí está no livro Há 2000 anos, vale a pena ler. Nesse momento da história, por volta do ano 305 já, Pancrácio contava entre seus 16 e 17 anos e estava sempre junto com um soldado romano enorme, altíssimo, que a turma achava que era um gigante, tinha quase 2 metros de altura, que chamava Quadrado. Ele, o jovem adolescente, esse amigo, sempre juntos, salvando os cristãos, avisando, descobriam que o Quadrado era um soldado e eles eram também orientados por um centurião chamado Sebastião, que também ficou famoso na história, que foi morto depois como cristão com flechadas. O Sebastião descobria aonde que os soldados do imperador estavam indo prender os cristãos, e o Pancrácio e o Quadrado, eles conseguiam ir na dianteira, avisar o máximo de cristãos que se salvassem, saíssem das suas residências e recolocavam em outros lugares. Então eles salvaram muitos. Até que certo dia, estando o Pancrácio dentro de um calabouço, socorrendo os cristãos que estavam ali presos, ele que era Patrício, ele não estava prisioneiro, ele podia entrar e sair, porque ele não havia sido denunciado como cristão. Então ele estava amparando e consolando aqueles que estavam à mercê do sacrifício, quando aquele antigo colega Corvino entrou ali e o descobriu lá dentro e o denunciou como cristão. E ele foi preso também. E ele pediu ao seu amigo Sebastião, que depois foi visitá-lo, que quando aquela relíquia se manchasse com seu sangue, que ele levasse para sua mãe, que ele tanto amava. E assim ele foi levado prisioneiro também para o sacrifício. E quando estavam muitos dos cristãos sendo sacrificados, ele ali no meio, ele entrou em êxtase e em prece. Ele nem viu o que se passava, orando, pedindo a Deus que o ajudasse para que ele suportasse aquilo e pudesse despertar em espírito e ver Jesus a quem ele tanto amava. Aí conta o historiador Eusébio, isso foi relatado na história dos sacrifícios dos cristãos, que enquanto ele estava assim, com os braços abertos, os olhos para o céu, orando, as feras vinham e pulavam e parecia que tinha uma barreira. Então o touro que veio agressivo, como que trombou numa muralha e caiu de volta. Os leões, nenhum desses animais conseguia se aproximar dele. Aí ele, ali naquele êxtase, nem se dava conta disso.
até que a multidão começou a gritar, a apupar, a pedir a César misericórdia, porque ele estava sendo poupado pelas feras. Então, a tendência daquela multidão enorme que ali estava era levantar os polegares para cima, pedindo que ele fosse poupado. Aí isso despertou, ele saiu daquele transe e ele viu a situação, mas ele então rogou a Jesus, dizendo a Jesus que ansiava por poder encontrá-lo, que ele já não tinha mais lugar nesse mundo, ele era diferente de todos. E aí pediu ao imperador: Senhor, uma pantera matou meu pai, talvez uma pantera também me leve. Aí diz Eusébio que não sabe como, uma jaula se abriu e apareceu uma pantera, e ele em prece, sem nada a ver ali, orando. A pantera foi se espreitando com aqueles movimentos sinuosos do animal, até que pulou sobre ele com as garras no peito e as mandíbulas na sua jugular. As artérias foram rompidas no pescoço, ele virou-se rapidamente, fez uma despedida para o seu amigo Sebastião, que estava lá junto com o imperador, e caiu morto ali no chão. Então deve ter sido recebido com tanto amor, com tanta bondade, um espírito como todos esses outros que se sacrificaram por amor à causa do Cristo, que é a causa do amor na terra. Aí nós nos reportamos a antes ainda. Vamos voltar no tempo e lembrar alguns dias depois da morte de Jesus, o nosso Mestre bem-amado, quando um episódio que todos nós conhecemos, mas que também é bom rememorar. Eles estavam com saudades imensas do nosso Senhor Jesus, porque tinham caminhado com Ele. E quando você caminha na presença do amor, você se acostuma com o amor, aquela vibração de amor deliciosa, da qual você não deseja se afastar. E quando ela está ausente, a sua vibração sente a necessidade daquela, porque nós fomos criados para o amor e a vivência do bem. E quando nós nos afastamos do amor é que nós adoecemos, porque o amor é criação divina, que é o criador do próprio amor. E eles estavam sentindo saudades daquele mestre, mais do que nunca. Mas uma coisa começou a acontecer no meio dos amigos e seguidores mais sinceros. Um desejo na alma. E isso foi se alastrando no meio dos amigos que estavam na Galileia, na Síria, lá na região da Judéia, Betânia, Jerusalém. Os amigos sinceros começaram a sentir o Monte Tabor. Não sabiam por quê. Fazia tempo que eles não se encontravam assim juntos, mas começaram a caminhar em direção ao Tabor, movidos por esse desejo, e nas estradas começaram a reencontrar os amigos que se reuniam na época do Mestre presente aqui entre nós. Aí eles souberam que alguma coisa ia acontecer, porque todo mundo estava se encontrando pelo caminho. E a multidão foi se formando. E juntos chegaram até o Monte Tabor, que ficava distante alguns quilômetros de Cafarnaum. Ali onde Jesus havia tido aquela beleza de transfiguração, conversando com os espíritos de Elias e Moisés, na presença de Pedro, Tiago e João. Eles subiram ao monte
circundaram um monte que tem 500 metros de altura, foram rodando, porque tem que subir assim, ó, até chegar no platô. Ele não é tão alto, mas é largo, então precisava ser quase que assim, andando, rodeando um monte até chegar lá em cima. E quando lá chegaram, um platô. E quando viram, haviam cerca de 500 ali. É tão lindo esse momento. Os 500 da Galileia, maravilhoso momento. Homens, adultos, mulheres, crianças, mulheres grávidas, velhinhos, todos se reuniram ali, se abraçaram na irmandade do amor por Jesus. E sabiam que alguma coisa ia acontecer, porque todos estavam ali, sentaram-se expectantes. E o apóstolo João levantou-se, o jovem João estava também entre eles, e começou a rememorar a vida de Jesus, os acontecimentos, e foi falando de Jesus, até que de emoção sua voz se embargou, não conseguia mais falar. E era a hora do crepúsculo. Uma das horas favoritas que Jesus pregava às multidões era no alvorecer, quando o dia clareava, e no anoitecer, na hora do crepúsculo. E aquilo, o crepúsculo se fazia, o céu estava lindíssimo, tisnado de laranja, avermelhado, com a coloração azul, e a noite que se aproximava, e o sol começava a se pôr. Quando, de repente, diante dos olhos de todos os que ali estavam sentados, apareceu um outro sol ao lado do sol. E esse sol veio se aproximando. E eles sabiam quem era. Com a emoção a envolvê-los, ajoelharam-se. E aquela presença solar magnífica, irradiando luz, era tanta luz que eles não conseguiam fixar, tiveram que olhar para o chão chorando, emocionados, até que a luz se diminuiu. Eles puderam levantar o olhar e viram Jesus resplandecente, flutuando no ar, com as vestes iluminadas, um sorriso de amor e os olhos serenos, circundado por uma luz, a olhá-los com imensa misericórdia e bondade. Aguardaram, e Jesus lhes falou. Todos ouviram na acústica do pensamento. Foi telepatia ali, falando para todos os 500. Eis-me que estou entre vós, novamente convosco, e logo mais com meu Pai. Jamais, no entanto, eu vos deixarei, ou vos abandonarei. Vós sois a terra generosa, e eu sou a semente da vida. É necessário que a semente morra para que a mesa se farte de pão, mas estarei sempre convosco. Sem vós sentireis soledade, sem mim caminhareis em inquietação crescente. Eis que vos convido a descerdes aos homens e amá-los, levando a eles a boa nova que aprendestes comigo do meu Evangelho, até a vitória completa do bem na terra. Sofrereis perseguições por causa do meu nome, quando manietados, injuriados, levados aos tribunais. Nada temais, estarei convosco e falareis inspirados pelo meu amor. Nada
até mais. Eu desci ao mundo e venci o mundo. Eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos vorazes. Que temereis? Se os lobos podem vos matar os corpos e nada mais conseguem diante da imortalidade, da qual eu sou testemunho e da qual aqui me apresento, ide através dos séculos levai a boa nova do meu amor, até que o meu evangelho seja disseminado em toda a terra, em todos os corações. Agora eu me vou, mas estarei convosco sempre. E assim foi. Eles viram aquela luz se afastando, até que ela desapareceu na noite que já se fazia. Emocionados, se abraçaram, desceram, cantando abraçados, e reencarnaram através dos séculos, levando esse evangelho de amor. Quem sabe esses da época do Pancrácio, Cecília, Sebastião, Inês, todos os companheiros da mesma época, não estavam ali entre aqueles do passado que no monte ouviam Jesus. Sabemos que muitos estão reencarnados hoje na Terra, continuaram reencarnando através dos tempos em todos os lugares, povos e religiões, levando esse evangelho de amor em toda a parte. Hoje nós estamos bem, nós não precisamos mais sacrificar os nossos corpos, mas poderíamos considerar que o Espiritismo é Jesus no Tabor conosco de volta, como se estivéssemos os 500 ali, ouvindo Jesus, para que nós sejamos os trabalhadores da última hora, levando o seu evangelho de amor. Para isso é preciso amor em nós. É preciso que o espírita se traje com a pureza nupcial do traje cristão sincero e verdadeiro, que esteja disposto a vencer a si mesmo e por amor ter solidariedade, fraternidade, indulgência, viver como Jesus nos ensinou a viver. É o momento disso, nessa hora em que a animosidade, a violência e a agressão estão imperando em tantos corações. É preciso lembrar Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que sejamos os mansos do presente. Mansidão, não violência. Não significa cruzar os braços complacentes com o mal, mas como dizia o apóstolo Paulo, não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. É assim que precisamos agir sempre, caminhando, fazendo o nosso esforço individual de mudança, para cada dia sentirmos que vencemos um pouco mais as nossas imperfeições e aceitarmos os outros. Porque hoje, nossa, tem dificuldade do povo até de aceitar uma opinião contrária à sua. Quantas pessoas, por causa dessa política, desfizeram amizades, que um pensa de um jeito, outro de outro. É hora de mudar isso. É hora da paz imperar, da fraternidade triunfar, e que nós sejamos sempre os cristãos verdadeiros, porque o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. E se nós estamos aqui hoje, reunidos sob os auspícios do Evangelho de Cristo, nessa casa de amor, é porque Jesus tem esperanças em nós.
Nós devemos ter esperanças em nós. Devemos nos amar e amarmos o nosso semelhante. Caminhemos cada vez mais no esforço intensíssimo de sermos melhores a cada dia. Nós estamos de olho no relógio que a Ana nos orientou. Então nós vamos agradecer a todos, dar a todos o nosso domingo de paz, a nossa gratidão por nos ouvir e rogarmos a Jesus que nos dê força para permanecermos fiéis até o fim, que foi isso que Ele nos pediu. Muita paz a todos. Gratidão imensa, nossa irmã, que nos trouxe o Evangelho cantado, nos lembrando dos primórdios, lembrando sempre de Jesus, se juntando a essa beleza da sinfonia da chuva que cai, do canto do pássaro, e nos dando sempre essa paz interior. Que Jesus nos abençoe a todos. Gratidão sempre a todos os corações. Então, vou passar para a segunda parte do nosso trabalho. Aqueles que estão em condições de fazer o passe nessa troca de amor, né? Aquele que senta, que recebe aquele que passa, as bênçãos do alto, então que possa se dirigir à sala. Não sei se precisa de alguém na sala de água, né? E alguém na porta para colaborar com a direção. Que Jesus esteja sempre em nossos corações. Tanto bem nos fez. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que nos tem concedido, pelas pausas do nosso lar, pela saúde, pela resignação nos momentos necessários, pela paciência que você e todos os amigos dessa casa nos auxiliam naquele do dia a dia. Que nós possamos seguir em paz, que essa semana seja uma semana que nossos corações se voltem realmente para o amor de Jesus, para o amor com o próximo, para o respeito com o mundo. Que a paz esteja com todos nós. Assim seja.
Sim,